Olá, estudante do 8º ano! Nesse vídeo vamos falar sobre a organização e a hierarquia militar. Como todos sabem, as Forças Armadas e as Forças Militares, elas são baseadas principalmente num rígido código de hierarquia, em que você tem oficiais e uma cadeia de comando muito bem seguida, muito rígida, entre aqueles que têm autorização de dar ordem e aqueles que são obrigados a obedecer às ordens. Isso ocorre porque, devido à função militar, que é a segurança, a proteção da lei e da ordem, a pacificação de áreas de conflitos, decisões têm que ser tomadas muito rápidas. E essas decisões, elas têm que ter um pulso firme, tem que ser uma ordem de comando muito bem seguida. Por conta disso, você tem a hierarquia militar. Mas como é organizado? Bom, o comandante-em-chefe de todas as Forças Armadas do Brasil, pela Constituição brasileira, é o presidente da República. Sempre lembrando a vocês que as Forças Armadas, elas servem ao Estado brasileiro e não ao governante brasileiro, tá? Elas têm uma função de forças de Estado, independente de quem esteja ocupando naquele momento histórico a cadeira presidencial. Então, elas são uma força do coletivo da nação brasileira. Então, o cargo máximo fica com o presidente, chefe, é comandante-em-chefe das Forças Armadas, sendo o cargo hierárquico mais alto e ele é auxiliado pelo Estado-Maior das Forças Armadas, onde no Estado-Maior ele é aconselhado pelos generais de mais alta patente das Forças Armadas, das três forças. E como que se organiza? Bom, nós temos aqui, por exemplo, a Marinha do Brasil, em que nós vamos ter uma divisão muito clara entre aqueles graduados, os oficiais subalternos, os oficiais intermediários, os oficiais superiores e os oficiais generais. No caso da Marinha, os oficiais generais são o contra-almirante, o vice-almirante, e o almirante de esquadra e o almirante. Então, esses são os cargos máximos que você consegue adquirir na carreira da Marinha. E se a gente for analisar a estrutura de outras forças armadas? Bom, o Exército Brasileiro também. Você tem seus oficiais graduados, seus oficiais subalternos, intermediários, oficiais superiores. E o alto comando funcionário, os oficiais generais, é o general de brigada, o general de divisão e o general do Exército. E, por último, o marechal, que é uma honraria que é passada apenas para aqueles que têm experiência de guerra propriamente dito. No caso do Brasil, o último marechal que nós tivemos foi o comandante da Força Expedicionária Brasileira no contexto da Segunda Guerra Mundial, que é o Marechal Mascarenhas de Moraes, que ele liderou a Força Expedicionária Brasileira entre os anos de 1944 e 1945, quando o Brasil auxiliou tropas aliadas na ocupação da Itália e na libertação da Itália do regime nazi-fascista. Tá? Então, esse é o Mascarenhas de Moraes. Também na aeronáutica, mais uma organização militarizada, hierarquizada, uniformizada. Nós temos também os seus oficiais graduados, oficiais subalternos, oficiais intermediários e os oficiais superiores e os oficiais generais. Esses, no caso da aeronáutica, são o brigadeiro, major brigadeiro, tenente brigadeiro e o marechal do ar. Tá? Todas essas patentes são rigidamente regulamentadas pelo Código Militar, pelo Estatuto dos Militares. E não podemos esquecer que a Polícia Militar e os Corpos de Bombeiros também integram, como força auxiliar, as Forças Armadas Brasileiras, em que, no caso aqui, nós temos os oficiais superiores, como major, tenente-coronel e coronel, e os comandantes gerais. Então, nesse vídeo falamos sobre a organização e hierarquia militar. Espero que tenham gostado. Até breve!